Felipe continua com a idade que está, que o relacionamento deles é muito bom. Olha o Pedro ali chegando. O levou para a Copa do Mundo de 2018. E conversa muito com ele, com tática. Jogadores. Aí o Gabigol. Com a imagem do Gabigol, a gente termina... Só que o jogo é em São Paulo. Então tem de novo aquela necessidade de dar uma resposta, ainda mais depois da desclassificação. Mas eu diria para você que o Flamengo vem como favorito, apesar do Corinthians precisar mais da vitória do que o Flamengo. E quem tá na... Salve, salve, nação, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo enfrenta o Corinthians, né, nesse sábado às 9 horas da noite na Neoquímica Arena. Lembrando que o Arrascaeta deve jogar, né? Não sabemos se é de titular ou reserva, mas ele foi relacionado para a partida e até viajou junto com a delegação. E outro ponto importante aqui, né? O Corinthians é freguês do Flamengo. Nos últimos 19 jogos entre Flamengo e Corinthians e Flamengo, nos últimos 19 jogos, o Flamengo tem 12 vitórias, né? 12 vitórias, 4 empates e só perdeu apenas 3 vezes. Nos últimos 19 jogos, o Flamengo perdeu só 3 vezes pro Corinthians, com 12 vitórias do Flamengo. Isso é questão de freguesia, né? Então, eu acho que nesse jogo aí, novamente, o Flamengo consegue mais uma vitória em cima do Corinthians, né? Então, já vai deixando aquele seu like aí, né? Que o seu like ajuda demais. E vambora para mais um vídeo de palpite, né? 2x0 Mengão. 2x0 Mengão. Vambora! Terça, voltou quarta-feira de viagem. Ontem, né? Ontem. Então hoje fez o segundo treino. É porque o jogo já é amanhã, né? Não é isso? Hoje é um treino mais cadenciado. Na quinta-feira ele fez o primeiro, que foi ontem. Hoje fez o segundo treino. Aí você vai ler lá as notícias, o que ele tá querendo, né? O tal do pé de pressiona, faz... Cara, é muito pouco tempo para você começar a dar uma cara pro time, né? O que você vai fazer, quem vai escalar, quem não vai... Então, assim, o Flamengo chega muito melhor do que o Corinthians para esse confronto. Não tem o técnico e tal, mas tem uma base do ano inteiro. Não foi bem sucedido. Arrascaeta pode voltar? Arrascaeta, Quarto Ribeiro. Então. Talvez seja melhor agora do que antes. Né? Então, mas assim, tá mais pronto, né? O Mário Jorge sabe agradar, entre aspas, assim, tipo, também não complicar como outros fizeram lá no Flamengo. Então, se ele tiver tudo de melhor... o Bruno não treinou, botou o Cebolinha. Não, mas não treinou para ser preservado. É óbvio que se tem o Bruno, vai jogar com o Bruno, vai jogar com o Everton Ribeiro, com o Arrascaeta, que eu não sei o quê. Só que o jogo é em São Paulo. Então tem de novo aquela necessidade de dar uma resposta, ainda mais depois da desclassificação. Mas eu diria para você que o Flamengo vem como favorito, apesar do Corinthians precisar mais da vitória do que o Flamengo. E quem tá... mas o Flamengo ainda quer pensar no primeiro lugar, o Flamengo não quer se distanciar do Botafogo, vai ter que ganhar e esperar mais um escorregão, etc. e tal, garantir pelo menos a Libertadores, independentemente do título. Só que o Corinthians está muito próximo já da zona de rebaixamento. Não seria nessa rodada, mas uma derrota e algumas vitórias de quem está atrás dele ali já o deixaria numa situação muito Aquela preocupante. Sequência indigesta se encerra na próxima rodada, né? Daqui a 2 contra o Fluminense. Quer dizer, tem Fla e depois Flu. Pois é. O Flu fora de casa, depois um jogo bem mais acessível contra o América Mineiro na Neoquímica. Mas se o Flamengo ganha e o Vasco vence o São Paulo, que é em São Januário... Sim, aperta. Um pontinho que fica, né? Não, pois é. A situação do Corinthians dependendo dos outros ainda é muito delicada e o trabalho do Mano ainda é muito curto. Claro que ele vai tentar alguma coisa. Lá contra o Fortaleza, ele já queria fazer isso, fazer aquilo, mas... Aí pega um time muito preparado, mais bem preparado até, não estou falando mais talentoso, mas mais bem preparado do que o próprio Flamengo, né, que veio aí com esse ano tão turbulento. Fortaleza está prontinho na mão do Vojvoda. Não tem os talentos, evidentemente, que tem o Flamengo. Se tem uma coisa que o Fortaleza é azeitado, né? Exatamente. Mas é parada dura, viu? Acho que se o Mano pudesse assinar um empatezinho ali, ele assinaria antes, cara. O duro é ter que dar satisfação para a torcida em casa. Em casa, depois... Sem um time que tem a confiança zero. Mas a confiança do Corinthians acho que a torcida aceitaria também de bom aceitaria, grado. Acho que assinaria, sim. A confiança do Corinthians é zero para esse jogo. Zero. Mas é um jogo bom para ganhar uma moral. Ganhar do Flamengo. Sim. O duro é ganhar do Flamengo, né? Mas assim, o Flamengo também vem com dificuldades. É
o melhor visitante do Sim, mas brasileiro. o Flamengo... time por time, assim, mas só Mesmo que no caos que tava, é um time que, assim... fora de casa, vai melhor que o a líder gente vai Botafogo. ver as respostas. Contra o Bahia, se você pegar o jogo é um jogo duríssimo, dificílimo. O Flamengo ganha de 1-0, bola parada, gol de pênalti. Olha lá em cima do que eu tava falando agora, assim, ó. É. Um como mandante, outro como visitante. O Corinthians, como mandante, fez 12 jogos. São 5 vitórias, 6 empates e perdeu apenas um. Então aproveita. Jogando em casa, o Flamengo jogando fora ganhou mais do que o Corinthians jogando em casa. Foram 5 vitórias do Corinthians em casa. E o Flamengo ganhou 6 fora. Aí também vê a posição na tabela, né? O Flamengo tá no G4. E aí, com essa oscilação do Botafogo, é claro que todos começaram ainda a ter um sonho de chegar. Botafogo perdendo para o Fluminense, se mantendo com 52 pontos, e o Flamengo ganhando no Corinthians, vai para 46, fica a diferença de 6 pontos. Não. E aí você pensar que tem o Tá Bragantino todo ali... mundo achando que tem pode o Grêmio. chegar no Botafogo. Não, o Botafogo permitiu isso. Os da frente estão achando que Botafogo pode... permitiu todo isso. mundo, porque o Botafogo já está a 4 jogos, 1 ponto só, né? 6 pontos faltando, se isso acontecer, 12. Faltando 12 rodadas? Não, tá aberto. Abertíssimo. Tá aberto. Até porque tem alguns confrontos diretos com esses Sim. candidatos, né? Que já diminuiria caso ele perca para 3. Mas a vantagem é muito boa. E até falando de confronto direto, o todo mundo. Fabrício lembra, você falava do Corinthians e Vasco, do Vasco, caso vença o São Paulo encostar no Corinthians, o duelo entre os dois neste turno é em São Januário. Então, pois é. Não, a necessidade de vitória é maior do Corinthians, né? Pela posição na tabela e tal. Mas, como diz o Pascoal aí, o time sem confiança, o time acabou de perder merecidamente o título, o Fortaleza mereceu passar, né? O título não, mas a classificação. É um trabalho muito novo do Mano que está chegando, tem lá suas teorias diferentes do Luxemburgo, ele quer aproximar mais o time, ver se segura um pouco, apesar de que ele está olhando muito, os comentários são muito desse olhar para o treinador, mas precisa de tempo para trabalhar. E ele foi contratado para isso, para trabalhar, melhorar o time, tirar o time de uma situação incômoda e ainda fazer a reformulação. Foi o que o presidente do Corinthians disse depois do jogo. Ele está contratado por 2 anos para reformular o time do Corinthians, para fazer essa reformulação. O Fábio Santos já disse que vai parar. Mas se você perguntar para o Fábio Santos hoje se ele vai jogar, ele joga. 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 Porque é um cara que tem... O Fábio Santos tem meu respeito sempre. Sempre. Meu também. Porque ele nunca se negou a jogar pelo... O cara que tem 2 mundiais, né? Ele ganhou pelo São Paulo e ganhou pelo Corinthians, né? Não, mas não vai parar amanhã cedo, não. Ele vai parar só no final No do ano. Corinthians, Vai ele ter que jogar. No Corinthians, não entre tem, outras vai ter conquistas, que ele jogar. tem 2 brasileiros, uma Libertadores e um Mundial. Não, o do Fábio Santos, eu só tenho respeito ao Fábio Santos. Eu tenho muito respeito, não só pelo jogador, pelo cidadão. O Fábio Santos merece como outros jogadores do Corinthians. O time do Corinthians... Fábio é uma unanimidade no universo do futebol. Não conheço quem não goste do Fábio Santos. Depende do prisma. O Zinho está falando, Pascoal, assim, aí depende. Se você olhar para o que o Flamengo precisa, óbvio, porque dependendo dos outros resultados, ele pode cair para 8º. Não, para 8º. O Atlético Tá em recebe o quinto. América Mineiro. Isso, Isso. Se vencer, passa no saldo. Então, tem a história do saldo e tal. O Atlético Paranaense joga com o Bragantino, aí é confronto meio Mas é no Atlético, né? O jogo é na casa é em Curitiba. O jogo é em Curitiba. Então, os 3 times ali que estão querendo encostar, inclusive o Fortaleza não passaria em pontos, mas já ficaria perto. O Flamengo, dependendo do saldo aí, fazer a continha exatamente, pode ir para 8º. Então você fala assim, pô, então é muito importante. É um debate, opiniões. opiniões. Atlético Mineiro e Curitiba, Fortaleza e América Mineiro, que também está pertinho do que eu falei agora. O Pascoal, acho que o jogo é mais importante, a vitória é mais importante para o Corinthians. Eu já acho que é mais para o Flamengo. Porque eu, assim, com toda essa força que o Pascoal está falando, o Corinthians, para mim, não cai. É uma opinião. Eu acho que não cai. Tem time pior. Tem time pior. Não, tudo bem, mas o Flamengo, vai ficar na zona de rebaixamento? Eu acho que dá mais tempo do Flamengo se recuperar com a chegada do Tite nesses 12 jogos e buscar o 4º lugar do que o Corinthians começar a se assustar lá atrás. Se o Flamengo, de repente, ainda sonha com esse título de uma reviravolta... Tem que ganhar o jogo de amanhã. Tem que ganhar o jogo de amanhã. Tem que ganhar Agora, só para te arrematar o bloco, Mauro, o Flamengo deve receber em breve o técnico que o corintiano tanto sonha. Você acha que isso de alguma maneira dá uma pimentada no jogo de amanhã? Não, porque ele não vem, né?
Se o Tite estivesse lá na beira do campo, Mesmo gente sem a ia presença ver. dele? Ah, não. Vai ficar xingando lá Mauro, o Mário Jorge. tem torcedor do Corinthians? O cara tem a ver com isso, pô. Tem torcedor do Agora, Corinthians que acha que o Mano traiu o Corinthians. Eu sei, mas ele O não vai... Tite. Ele O não vai Tite estar lá, traiu o Corinthians. o Kleber Xavier não vai estar lá, o Matheus, filho dele, não vai estar lá, o César Sampaio, se for estar na coisa, na comissão, segundo o Zinho ainda, ele sabe que vai, mas não fala, né? Balzaço. Mas então, assim, por Tá isso certo, que Sampaio, seria ruim. Pode ter gente que fala, pô, mas o Tite também tá com mimimi, pô, não vai querer mais jogar Corinthians. Vai, lá pra frente, vai ter que enfrentar. Mas se ele assumisse agora, sem também mexer direito e já ir lá, aí a coisa ia pegar. Mas agora é o Flamengo do Mário Jorge, o Flamengo do Arrascaeta que O tá Mário Jorge lá. botou cada um no seu cantinho. Não, então assim, acho que não vai ter essa Reina a pimentada. calmaria por lá, né? Cada um joga na sua Apimentada. Foi a posição, hein? tempestade em São Paulo e agora a coisa deu uma sossegada. Já são 13 dias da decisão da Posso Copa do fazer uma pergunta Brasil. pra você? Isso também só não mudar o faz bloco, ganhar nem né? perder. O Corinthians pegou o Flamengo do VP, não pegou? Pegou. Teve que pegar, né? A sogra ou sem a sogra, ele foi o Flamengo e jogou contra. Aí Mas você xinga tudo, mas não muda. Não Mas quer dizer que você vai ganhar por isso, enfim. Mas o VP não veio no O VP não veio. Neoquímica, né? Ah, VP então não não veio. pegou do jeito que eu tô Não, falando. pegou lá. Pegou o primeiro turno. Só fazer uma pergunta. Tá, só lá, né? O futebol tem coisas que a gente às vezes tem que parar para pensar. Você acha que o Tite traiu o Corinthians? Eu No acho que mínimo? não. Não, Gente, isso é uma coisa maluca, hein? não. Tem torcedor do Corinthians que fala, não, porque o Tite traiu. Como traiu o Corinthians? Puxa vida, ele tem uma proposta para trabalhar no Flamengo. E vou falar um negócio para você, entre Flamengo e Corinthians hoje, isso aí é para onde? E tem mais um detalhe, né? Tem eleição no Corinthians daqui a alguns dias. E tem, os Ninguém dois, sabe o que vai acontecer. E os dois candidatos não ficaram contentes com o contrato de 2 anos do Mano. Se eu estou passando uma outra informação para você. Os dois candidatos... O anel da Augusto Melo- situação? Porque a situação não é tão situação. O Willian não deu o toque pro André Negão? Não. Vou fazer um contrato de 2 anos? Não falou com o André Luiz. Não falou. Eu já disse aqui, se o André Sanches, o André Luiz for presidente do Corinthians, o André Sanches será uma figura importantíssima nisso. Ele vai fazer parte da diretoria, muito possivelmente, o vice de futebol. Muito possivelmente. Se o André vai, daqui a pouco ele vai ligar aqui para mim e vai falar que não é nada disso e tal. Eu sei com o que eu estou lidando. Mas é exatamente isso. Agora, eu não acho que o Mano tenha feito nenhum tipo... Não, Tite. O Tite tinha feito qualquer tipo de traição nesse caso do... ele não quis pegar o Corinthians. Gente, para um pouquinho para pensar. Aí ameniza um pouco o fato de ter vindo o Mano, né? Que é também alguém com bastante história. Essa pergunta eu fiz porque foram 2 anos de contrato. E a resposta foi o seguinte, agora quem está do outro lado negociando, no caso o Mano, para pegar essa bucha, pode botar as cartas na mesa. Lógico, o Mano que quis mais garantia, isso aumenta a quando você multa. tem um relacionamento. Não tá ali com o Corinthians. É diferente do Vitor Pereira. Sim, sim. E outra coisa, pode ser que ele valorize, até sendo um pouquinho pudico aqui, que ele valorize tanto a história bonita que tem no Corinthians e não queira ter nenhuma ameaça de chamuscá-la numa passagem mal sucedida agora. Pode acontecer. Só para a gente corrigir uma informação, no jogo do primeiro turno já era o Sampaoli. Até o Corinthians jogou bem, foi 1-0 gol do Léo Pereira. No final do jogo. É isso que eu queria saber, não pegou Mais não. uma daquelas, Olha, jogou a bem gente e vai perdeu. mostrar agora o Flamengo chegando nesse momento no hotel, aqui na cidade de São Paulo. Não sei em que região fica esse hotel. Você sabe, Fabrício? Não sei qual hotel que é. Imagino que seja algum hotel próximo do aeroporto ali. Deve ser ali aquele... Onde a seleção brasileira tem ficado, Isso, né? onde que ficou o Boca Juniors, inclusive. O Boca ficou nesse hotel, preferiu ficar nesse hotel, distante do centro de São Paulo. Só aqui você vê, For Sport, o Flamengo chegando para esse jogo super importante para os dois, mas eu tô ao Fabinho ali. Fabinho. Eu tô com o Zinho. Acho que o peso para o Flamengo, que ainda pleiteia ser campeão, é maior. O Corinthians, para cair, só uma zebraça. Vamos dar uma olhadinha no pessoal descendo. Quem a gente não conheceu, Esse é o Gabriel, gerente de futebol. Depois do Fabinho, né? E é engraçado lá, tem que usar máscara, tá vendo? Como se isso aí não fosse respeitado hoje, tá vendo? Tá escrito ônibus lá. Fabrício Bruno, primeiro dos jogadores. Felipe Luiz. Aí o registro Vai ser... ao vivo e a cores
Esse desse hotel momento. fica mais próximo do estádio do Corinthians, porque pega ali pelo Rodoanel, chega rapidinho lá no estádio do E do Corinthians. centro de treinamento do Corinthians é colado, né? Marcos Braz aí. Marcos Braz, Bruno Spindel. Eu estou curioso para saber a relação Tite, Felipe Luiz, se o Felipe continua com a idade que está, que o relacionamento deles é muito Pedro. bom. Olha o Pedro ali O chegando. levou para a Copa do Mundo de 2018, E conversa Thiago muito com ele, Maia. com tática e tudo. Copa América de 2019. Ele coberto ali deve ser o Cebolinha, viu? Não, Zé? aquele é o Cebolinha lateral gosta- direito. O Wesley desceu agora. Ele é que Wesley. desceu agora. Não, o lateral, o Varela, desceu na frente. Com o Bruno Henrique de bonezinho, Pablo. Jogadores. Aí o Gabigol. Com a imagem do Gabigol. A gente termina este bloco. Na volta a gente vai falar de um jogo mais ou menos também, que acontece domingo, 4 da tarde. E o Zinho jogou. E mudou completamente o panorama, né? Até antes da semifinal da Libertadores, se o Internacional, se o Colorado tivesse passado pelo Fluminense, iria todo de peito estufado receber o Grêmio no seu estádio. Agora, ainda mais da forma dramática que foi. Só Olha, registrar que o Arrascaeta veio. E hein? desceu com cara de seriedade. Isso é uma ameaça, Zinho. o homem tá aí! Vai ter jogo, hein? Vai ter jogo. Vai ter jogo! E aí eu vou rapaziada. transferir pro Prihal, antes que ele pergunte pra gente, quem precisa mais da vitória nesse Grenal? O Grêmio que pensa no título ou o outro que acabou de sufocar? Antes que você pergunte pra gente, eu vou perguntar pra Joga no você. ar, a gente volta já já pra falar disso. Quem precisa... Eles estavam debatendo para qual time o jogo é mais importante. Pro Corinthians, tentar se afastar do Z4 aí, né? Ou o Flamengo, que, querendo ou não, ainda almeja o título do Brasileirão, né? Mesmo estando distante do São Paulo, do Botafogo, ainda almeja o título. Obviamente, né, que o jogo é mais importante para o Flamengo do que o Corinthians. O Corinthians, ali brinca ali com a zona de rebaixamento, brinca. Mas eu creio que o Corinthians não caia. Eu creio que o Corinthians não caia e isso é só fase. Ganha 2, 3 jogos aí, já tá lá na primeira parte da tabela, né? Mas pro Flamengo é diferente. Esse jogo pode sim decidir, né? Mais uma vez, né, vamos dizer assim, a vida do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. Porque essa rodada agora é uma rodada muito importante. Uma rodada praticamente inteiramente de clássicos. Vai ter o clássico entre Flamengo e Corinthians, né? Clássico interestadual, clássico Grenal, que é o Grêmio tá na terceira colocação então o Grêmio querendo ainda almeja o título. Tem um Bragantino que tá na vice-colocação. Tem que abrir o olho com o Bragantino vai jogar fora de casa contra o Atlético Paranaense. Não é um clássico, mas é um jogo difícil para o Bragantino. Tem a situação do Botafogo, que vai enfrentar o Fluminense também, domingo, 4 horas da tarde. Que é um jogo difícil para o Botafogo. O Botafogo vem em uma fase horrível, vem oscilando demais. O Fluminense vem com um alto astral gigantesco após a classificação histórica na Libertadores, né? Então o estádio deve encher, entendeu? Para comemorar essa vaga na final da Libertadores do próprio Maracanã. E ainda tem o clássico entre Palmeiras e Santos, né? Domingo também, 4 horas da tarde. Então é uma rodada cheia de clássico aí, que pode decidir muita coisa, né? Pode decidir o Botafogo ganha um clássico, abrir 10 pontos novamente, ou a pontuação acabar reduzindo para 6 ou até 4 pontos, né? Caso o Botafogo perca e o Bragantino ganhe esse jogo, né? Então a pontuação pode ir para 4 pontos do Botafogo, caso ele perca e o Bragantino ganhe. Então é aquilo. É uma rodada super importante. E o Flamengo, se quiser continuar almejando agora como Tite, né, a partir de segunda-feira, a partir desse jogo, o Flamengo precisa ganhar esse jogo urgentemente, né? E o ponto que eu falei no começo do vídeo... é que nos últimos 19 jogos do Flamengo e Corinthians, entre Flamengo e Corinthians, nos últimos 19 jogos, o Flamengo venceu 12 e empatou 4. Só perdeu 3, entendeu? Então é aquilo. O Flamengo, nos últimos 19 jogos contra o Corinthians, perdeu apenas 3. Então isso, claramente, dá para perceber nitidamente, né, que o Corinthians é freguês do Flamengo. E a provável escalação do Flamengo, né, vamos dizer aqui. A provável escalação do Flamengo é essa aqui, com o Rossi, o Wesley, Fabrício, Bruno e Léo Pereira e Ayrton Lucas, né? Meio de campo, Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta ainda é dúvida se começa ou não
de titular. Se o Arrascaeta não começar de titular, o Thiago Maia deve assumir essa posição. Bruno Henrique e Pedro, né? Então essa é a provável escalação do Flamengo para sábado, 9 horas da noite, diante do Corinthians, que o Flamengo deve, para mim, vai vencer o jogo por 2-0. 2-0 Mengão. 2-0 Mengão. Tenho certeza difícil, né? Mas espero que consiga vencer o jogo aí para dar um salto na tabela aí, né? Podendo chegar à vice-liderança, né? Então o Flamengo vencendo o jogo de sábado contra o Corinthians, pode chegar na vice-liderança. Vice-liderança e outro ponto, né? Ao final da rodada, o Flamengo pode ficar na vice-liderança ou também sair, né? Obviamente que, dependendo do resultado, ela pode sair da vice-liderança, mas é um jogo importantíssimo para o Flamengo, almejando o título do Brasileirão ainda, né? E é o mínimo, né? Pelo menos.